Criador abençoe você e sua casa, aqui Rogério Canova. É um prazer voltar a falar com vocês e eu tenho a presença da minha esposa Mariane. Olá, bênçãos a todos. Esse é o canal Sobrevivência, seja bem-vindo. Aqui nós temos as notificações para você que quer receber os nossos vídeos. Aperte aí as notificações, se inscreva no nosso canal. Se você já é inscrito, indique para alguém que você gosta. Aqui nós temos o link para ficar mais próximo de nós, Telegram. Nós temos o link também do WhatsApp e você poderá falar conosco pelo PV. O canal Sobrevivência ele traz assuntos que estão relacionados aos interesses dos inscritos. O seu comentário pode virar um vídeo, não deixe de comentar, é muito importante o seu comentário para nós. O assunto de hoje ele é extremamente interessante, nós seremos breve. É uma meditação para que você tenha oportunidade depois de tirar as suas próprias conclusões. As redes sociais estão abarrotadas de teorias da conspiração. Apagão, reset, busque refúgio. Será que é necessário? Nós vamos falar sobre isso nesse vídeo, não saia daí. É de grande importância a sua companhia para nós. Aqui nós queremos comentar primeiramente sobre um filme que fora feito e estrelado por algumas celebridades do cinema. Este filme ele traz informações interessantes, não que estejamos empenhados em fazer com que você venha ver o filme, mas o título do vídeo é bem sugestivo. Qual que é o título do filme, Mariane? Não olhe para cima. E ele é baseado em possíveis fatos reais. Nós aqui do Grupo Sobrevivência temos incentivado você a olhar para cima, para os luzeiros que o Criador fez para a demarcação do tempo. Já o mundo, Hollywood ou as estrelas, assim como também as redes sociais, têm incentivado as pessoas a olhar para cima, mas com interesse de buscar um suposto asteroide, como é o caso desse filme, né? Você vai se perguntar, mas por que um título como esse para um filme? É bem simples de entender. Se você não sabe, ou sabe, não percebe, se esquece, as redes sociais elas são vigiadas. Isso não é uma teoria da conspiração, uma realidade. Eles precisam dos seus dados para saber do que você gosta, ou a grande maioria gosta, para que seja feito propagandas de acordo com aquilo que te interessa. Então, se o interesse do momento é conspiração, os assuntos cinematográficos serão a respeito de conspiração. Se a conspiração paira ou baila na mente das pessoas, as propagandas de um banco, por exemplo, vai ser relacionados à conspiração, para fazer com que aquela propaganda se torne falada e, em consequência disso, a propaganda do banco seja vista pelo maior número de pessoas possíveis e alcance aqueles a quem também são ditos pessoas fora do sistema. Eu quero que você perceba que tudo então está mais relacionado com compra e com venda do que com uma conspiração suposta para fazer-se cumprir as profecias bíblicas. É claro que sempre quando há um assunto como esse, seja áudio, vídeo, seja um trailer, seja um documentário ou seja uma ficção científica do cinema, sempre vai ter um fundo ou talvez um verso bíblico relacionado para fazer com que aquelas pessoas também que não estão em busca dessas informações também venham a aderir a essas ideias, para que elas também sejam agregadas a essa ideia nova apresentada pelo vídeo. Além disso, nós temos nas redes sociais, nós não colocamos aqui o nome do canal e nem também as pessoas relacionadas com ele, porque nós respeitamos a vivência de todos. Mas alguns canais têm apresentado assuntos alarmantes em busca de também conseguir agregar a espiritualidade bíblica ou dos assuntos relacionados às escrituras aos acontecimentos atuais. Isso acontece
porque há muito e muito tempo atrás as pessoas foram percebendo que ao alarmar as famílias, os assuntos se tornam mais aceitáveis. E isso se tornou uma corrente muito grande e hoje é difícil você encontrar pessoas que não estejam relacionadas ao sistema. O que o enunciado do vídeo diz, Mariane? Prepare-se, o sinal de apagão do sistema financeiro está sendo dado. Exato. O alarde, a deixar a pessoa alarmada está na moda. E essa moda, ela vem sido repetida desde muitos anos já. Você vai perceber que as promessas de, por exemplo, um problema financeiro, ela vem se arrastando nas redes sociais há muito tempo. Apesar de não estar relacionada ao contexto escriturístico, a profecia bíblica, apenas aqueles que têm uma visão futurista da estrutura bíblica, esses apresentam dessa forma e conseguem alcançar, olha só, quantas visualizações, mais de 2.000 visualizações, um assunto como esse que nada tem a ver com a escritura, com o contexto escriturístico. E qual seria o problema? Deixar as pessoas apreensivas, que leva a problemas físicos, a problemas emocionais e traz desconfortos também de relacionamento, seja dentro da família ou com os familiares. Lembrando que nós comentamos em outro vídeo que famílias são aqueles que estão dentro da sua casa e familiares são aqueles que fazem parte do teu sobrenome, da tua estirpe, da tua genealogia, mas já não estão juntos com vocês. Ora, se você se casou ou saiu da sua própria família, você formou a sua e os outros se tornaram seus familiares. Então, assim, as pessoas vão gerando conflitos de relacionamentos também, às vezes até no próprio trabalho. E isso eu não estou dizendo que é certo ou que é errado, mas eu estou mostrando a vocês que nós talvez deveríamos de longe gerar conflitos relacionados ao contexto escriturístico, mas não gerar conflitos relacionados às políticas de manutenção por parte dos governantes do mundo, o que chamamos hoje de conspiração. Note você que ao assistir um filme como esse, por exemplo, você vai acabar olhando para os governantes do mundo com um olhar crítico, desconfiado, especulativo e também às vezes até para as próprias pessoas que anunciam as notícias hoje em dia. Não que você não deva estar apercebido e atento às notícias. Eu não estou dizendo isso. Acontece que na maioria das vezes elas são direcionadas para fazer com que as mentes das pessoas pensem de uma única forma. Não tão longe, as informações também levam as pessoas a crer que tudo que está à nossa volta é uma conspiração para fazer as profecias bíblicas serem cumpridas. Não há nada delas dentro do contexto escriturístico aos nossos olhos que já passamos por esse processo há muito tempo, mas descontaminamos a mente de todo esse sistema de conspiração apresentado, aos nossos olhos não passa de uma estrutura para fazer você comprar mais, participar de um sistema capitalista, uma vez que todas essas informações caminham para um único rumo. Você vai encontrar informações como essa também, para que você, como diz o que diz o enunciado do vídeo, Mariane? Prepare-se e busque um refúgio para o que se aproxima. Imagine você que talvez você esteja vivendo tranquilo, de repente com sua esposa, com seu esposo, com a sua família, você tem um trabalho e você tem uma vivência espiritual boa até então. E de repente, quando você se depara com uma série como essa, e ela te prende durante vários capítulos, e é possível que você fique aguardando até o próximo que não está disponível, e após assistir uma série como essa, você vai fazer uma pesquisa um pouco mais ampla. E você encontra canais que dizem que essa série ou qualquer outra informação encontrada nas redes sociais, elas estão anunciando um fim próximo,
um apagão, por exemplo, ou um grande reset, e você precisa de procurar um abrigo. Você agora estará preocupado em se preparar para sair de um grande centro ou de uma pequena cidade, por exemplo, para procurar um refúgio, sem planejamento, sem saber o que fazer. Você muda, como dizem por aí, da água para o vinho e você pode acabar se embebedando com ele. Algumas pessoas dizem assim, eu já ouvi algumas pessoas dizerem assim, não, mas o que está por trás de tudo isso, né, por trás dessa liderança mundial, são os anjos caídos. E o que você diz a respeito? Em resposta às pessoas que já, né, têm essa posição, né, esse pensamento. Não, de fato, o Criador, como nós mostramos em alguns outros vídeos, os principados, eles governam, né? Isso é um fato, desde que o mundo é mundo. Lá está o exemplo no livro de Daniel. Porém, a relação que havia naquela época era em relação ao povo escolhido pelo Criador, o povo em que tinha era acompanhado pelo Criador, vamos dizer assim, que estava cativo em um ambiente, em uma outra nação. Nós não estamos cativos, nós estamos libertos aqui. Se queremos fazer parte desse povo, se queremos fazer parte dessas promessas, nós podemos servi-lo sim. Porém, achar que toda a estrutura converge numa conspiração para fazer nós nos afastarmos do Criador, isso é um fato também. No entanto, achar que ao nos refugiarmos hoje seria a solução para sairmos de todo esse sistema, eu acho um pouco de imaturidade pensarmos assim. Eu acho que, na verdade, o refúgio, ele se conta primeiramente na nossa mente. Exato. Né? A não ser que você consiga adquirir uma propriedade 100% produtiva. Aí você não vai precisar de comprar mais, não vai precisar mais de ter a moeda corrente do seu país, por exemplo. Então nós não podemos ser ingênuos achando que sairmos de uma situação como um grande centro, por exemplo, e fugirmos para uma área rural, que nós vamos de primeira mão conseguir produzir o próprio alimento e nos tornar sustentáveis. Dá muito trabalho, a gente está aqui no sítio, a gente sabe como que é, gera também alguns desconfortos, frustrações, já que nós não tivemos um preparo durante uma vida para viver uma situação, uma experiência pessoal. Então, eu quero que você entenda que a sua família, a estrutura da sua família depende de você. Você não pode sair correndo atrás de uma perspectiva de conspiração gerada por um sistema que faz parte de todos os canais que anunciam essa estrutura, para colocar a vida da sua família, o bem-estar físico e emocional em risco. Além disso, eu quero que você perceba que gera uma manipulação mental tão grande ao ponto de não deixar você pensar de outra forma. Verdade. Se torna um vício. É uma prisão. Notem vocês que a mente não vai permitir você estar aberto às informações que o Criador deixou para você, por conta de que ela já está preparada para receber só esse tipo de informação. Eu faço um desafio. Acaba cegando as pessoas, na verdade, né? Exato. Faça uma descontaminação. Fique no mínimo 15 dias sem ver. O ideal seria uma quarentena, né? 40 dias sem ver essas informações alarmantes que são prometidas já há anos, né? Grande tribulação que não chega, reset, apagão que não acontece. Eu tenho ouvido nas redes sociais, sempre alguém nos manda alguns vídeos assim. Para ser analisado, saber nossa opinião. Isso já faz anos, mais de 2 anos que esses apagões vêm sendo anunciados, e algumas pessoas até se frustram. Por quê? Porque acaba não acontecendo, você acaba prometendo para um cônjuge, ele vai na sua onda e depois não acontece. E acaba mexendo também com o próprio espiritual, porque a pessoa se sente
desanimada em continuar, em até pegar a Bíblia para estudar, e fica nessa situação, fica presa nisso e acaba desanimando, se tornando até descrente de muitas coisas que são verdadeiras. Pede para o Nathan desligar a bomba lá que eu esqueci. Olha só, é de grande importância você entender que a mente ela é formada a partir das informações que nós oferecemos para ela. A nossa mente ela não nos comanda sozinha, a menos que você já esteja completamente viciado nessa situação. Note você que uma pessoa dependente química, ela não consegue ficar sem. E ela precisa de saciar aquela ansiedade causada pela ausência daquela dependência. Caso contrário, ela se sente faltando alguma coisa, um pedaço dela mesma. E é assim que as pessoas se sentem hoje. As pessoas que estão altamente ligadas com essas informações, nós já passamos por isso. Há anos atrás, eu acordava pela manhã e a primeira coisa que eu buscava nas redes sociais eram informações alarmantes, para alimentar aquela ansiedade que eu tinha de que o fim estivesse próximo. E hoje isso ainda acontece com as pessoas. As pessoas procuram sinais no céu, na terra, na política, na religião, para tentar acertar de alguma forma as suas opiniões, né? Ou para dizer assim, não, estávamos certos, realmente está acontecendo. Então procura sinais em todos os lugares para poder se sentir satisfeito, né? Ou até mesmo se sentirem certos em estar pregando tudo isso. Então acaba virando um vício todos os dias a pessoa procurar dentro das informações da mídia, né? E no virtual, nas redes sociais, algo para acalentar aquela ansiedade que eles estavam buscando, aquela angústia, entendeu? Não, eu preciso provar para as pessoas que o que a gente tem dito há anos realmente está acontecendo. Isso. Ou vai acontecer. Então, não aconteceu agora, mas vai acontecer. Isso, mas sempre fica nisso. Não aconteceu ainda, mas vai acontecer. Se prepare. Então fica nessa sempre, sempre, sempre. Né? Então nós chegamos à conclusão que isso não. Entende? Já está com alguns anos que nós temos trabalhado aqui em casa nisso e falou assim, não, isso já deu. É antigo isso. Né? Isso causa, né, como se fosse uma bola de neve que vai indo, você vai alimentando uma coisa. Vai envolvendo todo mundo. Vai envolvendo, desestrutura tudo. Então a gente deu um basta e começamos a fazer uma desintoxicação. O Rogério começou primeiro, eu fui por último. Eu demorei um pouco mais, porque minha mente estava bem fechada ainda, né? E quando a gente se posicionou para buscar no Criador as respostas, elas foram vindo. A coisa veio vindo. Naturalmente veio vindo. Na natureza, naquilo que ele deixou. Tudo. E note, Mariane, e as pessoas que vão ver esse vídeo, que isso é tão antigo que olha lá o finalzinho dos relatos dos evangelhos, você vai encontrar nos 4 evangelhos a angústia dos discípulos perguntando ao Cordeiro quando que vai ser o sinal. Mencione para nós os sinais do fim. E o Cordeiro, né, ali na profecia, ele menciona o sinal do fim e você vai perceber que está relacionado sempre ao povo do Criador e o Criador relacionado àquilo que ele profetizou e não acontecimentos. Eu faço um apelo a você para dentro da Escritura você conhecer o que é fato. Note que Daniel, por exemplo, vou usar Daniel como um exemplo, que sai de dentro do seu povo, Daniel é levado cativo e lá no cativeiro Daniel mantém-se firme. Apesar das conspirações, vamos dizer assim, para adorar outros deuses, no comer, no se portar, no pensar, no até adivinhar, mas Daniel se mantém firme. Ele busca no Criador. Notem vocês que quando o rei tem um sonho profético, uma visão profética que gera desconforto emocional, tira o sono dele, Verdade. Os magos, os adivinhos são chamados e eles não conseguem buscar no sistema que eles
serviam a resposta para aquele sonho do rei. Daniel, na sua sabedoria, ele busca o Criador. E mesmo assim, após as revelações que ele recebe, não compreender, ele vai buscar o conforto e a compreensão dentro do que havia sido escrito. O que chamamos hoje de palavra do Criador é o que ele busca. Daniel, ele não sai, é claro que naquela época não havia redes sociais, mas ele não sai rebuscar provas dentro dos acontecimentos mundiais. Para dizer assim, é agora que vai acontecer, ou é ali que vai acontecer. Apesar da angústia de Daniel e os relatos dos mensageiros, se acalme, Daniel, cele a profecia, é para um tempo futuro, não é para o seu momento agora. Falamos sobre isso no vídeo anterior. Já tem explicação sobre. Mas eu quero fazer um apelo a você. Corremos o risco de não pertencer. Ora, talvez seria melhor pertencer a um sistema religioso. Talvez estaríamos menos depressivos lá. Talvez estaríamos menos ansiosos lá. Apesar que isso já entranhou em tudo hoje. Mas olhem, as pessoas preocupadas em não serem dilubriadas saíram de um sistema religioso e entraram num sistema de conspiração. Um outro sistema que ainda é pior. Que vamos dizer no popular dito, que de cabo a rabo, dentro do contexto da internet, pairem na maioria das redes sociais. É o que move as pessoas hoje. É que na verdade, Rogério, dentro do religioso também tem conspiração, mas numa porcentagem menor. Exato. Então a pessoa sai dali e entra em outra muito maior e depois não consegue, não tem condição de sair, porque o vício se torna muito grande. Mas o que chamamos hoje de vinda se tornou enunciado de conspiração. Sim. Então, a prática das pessoas hoje é o acordar ou passar o dia e ver uma notícia bombástica. Algumas preparam isso como... isso dá ibope, né? Isso dá fundos em todos os aspectos. Se não desse o YouTube... se fosse tão ruim assim, se fosse tão verdadeiro, o YouTube teria já, se fosse revelado essa conspiração, como as pessoas apresentam, o YouTube já tinha suprimido, né, há muito tempo. Mas acontece que dá muito dinheiro. Faz tudo se movimentar. A grande engrenagem da conspiração, que é antiguíssima. Então note você que a pessoa fica naquela ansiedade de mandar para o outro, para que a chama dele, no que chamam de verdade, se mantenham acesa, na esperança de algo que não está nem na Escritura. Note você que são manobras políticas, que nada tem a ver com o contexto escriturístico. Manobras econômicas também. Manobras de manipulação em massa para fazer as pessoas, por exemplo, aderir a uma ideologia de gênero que nada tem a ver com a Escritura. São manobras também que acabam deixando as pessoas apreensivas e ninguém confia em mais nada. Não estou dizendo que você deve confiar em todas as coisas que você vê ou que estão à sua volta, mas as pessoas se tornam tão desconfiadas que acabam desconfiando do seu próprio cônjuge, seus próprios filhos, seus próprios familiares, nos seus ambientes de trabalho, devido a esse sistema de conspiração. E também tem um detalhe. De acordo com o que a pessoa busca, né? Porque nós sabemos que a internet ela é um sistema de monitoramento, né, Rogério? Exato. Então, quanto mais as pessoas buscam ali algum tema, eles pegam isso, essa busca, e transformam isso em filmes, em seriados, em novelas, como foi mostrado aí no início. Por quê? Porque é o que as pessoas têm buscado. Isso. Então, eles transformam isso em algo para ser mais assistido ainda, para ser mais alimentado ainda, e as pessoas não percebem isso. As pessoas acham que... eles pensam assim, não, eles estão fazendo um filme, uma série, uma novela, porque estão dando sinais de que vai acontecer algo. Mas não é isso. Eles fazem porque as pessoas estão se alimentando disso, porque as pessoas gostam de se alimentar disso e vai dar ibope para eles. Literalmente dá dinheiro. Vai dar dinheiro para eles. Olha só que interessante, eu estava falando para Mariane essa semana. É um engano, na verdade. As pessoas veem os índios como vagabundos, por exemplo, ou outras, né? O negro era visto assim, né? Você fez um serviço de preto,
né? Um serviço mal feito. Então, nós não somos racistas aqui, tá? O meu pequeno é inclusive mais moreninho. O Criador seja louvado por essa diversidade, né? E eu quero que você entenda o seguinte: o capitalismo europeu, ele trouxe isso para nós, essa ideologia, né, da busca por essa inquietação do ter. E existem pessoas hoje que mantêm seus canais com essas informações, embora saibam no fundo que não são de cunho escriturístico, para manter os seus ganhos, né, as suas visualizações. E esse não é nosso interesse aqui. Nosso interesse é trazer clareza para que as famílias estejam em comum unidade com o Criador, para que estejam orando e atendendo aos desígnios que o Criador deu, e não o que esse mundo oferece. Imagine você, quando você olha, por exemplo, para um índio que não tem um capitalismo europeu formado na sua mente, ele trabalha o necessário para se alimentar, para se manter. Ora, se você não tem isso preparado na sua... Mas não é um modelo, né? Não é o modelo que paira. Mas se você não tem isso colocado na sua mente, imagine a sua frustração ao se retirar, como diz aqui, né, para um refúgio, para uma área rural. Imagine a sua frustração. Você espera ali 1 ano, 2 anos e nada acontece. Seus filhos não se preparam para essa situação promovida pelo capitalismo europeu. Não consegue também habitar no lugar, né? Se sentir à vontade ali. E aí você gera um conflito. Eu não estou dizendo o que é certo fazer aqui. Eu estou querendo que você entenda que se você for para uma área como essa, para um refúgio como esse, vá pelos motivos certos. Se você quer servir o Criador, sirva pelos motivos certos. Se você quer deixar de se alimentar de alguma coisa, deixe de se alimentar pelos motivos certos. Se você sair para uma área dessa pensando, por exemplo, no bem-estar da sua família, físico e emocional, ótimo, parabéns para você. Você não vai se frustrar. Não. Caso contrário, se você for fugir de alguma coisa e o que vai te perseguir não chega, isso vai te gerar uma frustração. E tem um detalhe também, ele vai falando, eu vou lembrando aqui. Existem grupos e até mesmo religiões que pregam assim, que você precisa estar num lugar de refúgio no fim dos dias, só que eles pregam que é temporário, porque vai pro céu, vai morar no céu. Olha o tamanho da contradição. Ou seja, eles ensinam que você tem que ir pro campo, que você tem que produzir seu próprio alimento, você tem que estar ali, mas é por um momento breve, é rápido. Que você vai para um outro lugar, que você vai ser retirado da terra, tipo um arrebatamento, né, vamos dizer assim, vai ser levado para um lugar e que a terra vai ser destruída. Então que lógica tem eu cuidar de uma terra, eu cuidar dos animais, eu cuidar de uma planta e simplesmente depois, no piscar de olhos, eu estou em outro lugar e essa terra que eu tanto cuidei vai ser destruída? Aonde que está escrito isso? Que base que eu tenho para crer numa situação dessa? Além do mais, gera um conflito. Você imagina um jovem, um adolescente. Você leva um adolescente hoje e diz assim, filho, 2023 é o limite. Limite. Ou 2024. E você tira um adolescente por esses motivos, incentiva ele a produzir o próprio alimento, e aí quando chega no final de 2023, que é o calendário que eles usam gregoriano para profecia do Criador. Para começar é nisso aí, né? Tá. Errando por isso aí. Então aí chega, não acontece, igual aconteceu ano passado. Lembra a vacina, a marca da besta e aquilo outro, e as pessoas inquietas, angustiadas. Algumas pessoas se achegaram ao Criador pelos motivos errados, não. Leve sua família pelos motivos certos. Filho. E nós estamos falando de pessoas angustiadas porque pessoas nos procuraram para poder desabafar e contar suas angústias devido a essas informações. Exato. A gente não está tirando isso de videozinho, não. Foi experiência que nós passamos com outras pessoas. E também nossa. Então, carregue a sua família para um refúgio pelo motivo certo. Se houver o tão falado apagão, que diferença vai fazer? Se houver o reset econômico, que diferença vai fazer, espiritualmente falando? Então você quer ir para um refúgio, para um lugar mais afastado, para ter uma qualidade de vida melhor, preparado, com planejamento feito, ótimo, parabéns, vá.
leve sua família. Com dinheiro também. Você não vai frustrar ninguém. Mas se você levar pelos motivos errados, se você, mulher, se empenhar em fazer a cabeça do seu cônjuge por uma situação como essa, marcando data, anunciando a ele uma suposta tribulação e não houver, ele vai ficar frustrado. Se você, marido, homem, fizer isso com a sua esposa e os seus filhos, eles ficarão frustrados. Leve pelos motivos certos, anunciados pela Escritura, anunciados pelo Criador, percebidos pela sua própria experiência pessoal. Olha, eu tive percebendo que se criar os nossos filhos numa área rural seria melhor para o desenvolvimento físico e emocional deles, junto à natureza, junto aos animais. Vamos para lá. Ótima ideia. Contato também com o próprio Criador, né? A gente consegue ter uma espiritualidade mais elevada, a busca, né? O contato, a gente consegue sentir ele agindo com mais facilidade. Por quê? Porque aqui não tem nada que distraia. O que distrai a gente aqui? É um canto de um pássaro, é um outro animal que faz um barulho, um ruído, entende? É isso que é a distração. Agora não tem barulhos de sons, de carro, de buzina ou qualquer outro barulho que possa atrapalhar isso. Então, sentimos o Criador agindo e falando com a gente através da sua criação, entende? E também, quando a gente vai orar, por exemplo, quando a gente quer buscar um refúgio, dentro desse refúgio, a gente sai em meia natureza, a gente ora, a gente canta, a gente louva, e tudo isso agrega, soma, não diminui. Exato. E para encerrar, eu queria que você, se você já comprou, se você já trocou o que você tem, se você já preparou um refúgio, está nos ouvindo agora, não se sinta angustiado. Para tudo tem uma alternativa. Se empenhe, adquira conhecimento com paciência, seja resiliente, consiga se reerguer em meio às dificuldades. Eu quero deixar para vocês aqui o nosso apreço. Nós estaremos orando por você também que tem um canal como esse e que possivelmente possa ver esse vídeo de alguma forma, receber de alguém. Refaça os seus conceitos. Eu faço um desafio para você. Tente, por uma semana, ficar distante dessas conspirações. Anúncios. Você vai perceber que o Criador vai falar mais claro à sua mente. E você vai entender que tudo não passa de uma conspiração financeira e não escriturística ou bíblica para que se cumpra aquilo que foi profetizado. Eu espero que você tenha compreendido o nosso vídeo, nós vamos ficando por aqui. E caso vocês queiram entender da profecia, já tem vídeo no canal mostrando exatamente o que é profecia e o que não é. Exato. Tá? Vamos ficando por aqui, o Criador abençoe você e sua casa. O Criador abençoe a todos, até mais. Até mais.